Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga as suas contas. E mesmo assim, a sensação é que a sua vida não sai do lugar. Agora me responde uma coisa. Se está tão difícil assim, por que ninguém se revolta de verdade? Por que não existe uma explosão social? Por que o Brasil, com tanta desigualdade, tanto esforço, tanta frustração, não entra em colapso? Será que o brasileiro é conformado? Será que falta coragem? Ou será que a realidade ainda não chegou no ponto em que as pessoas estão dispostas a arriscar tudo? Hoje você vai entender uma coisa que pouca gente fala com clareza. Revoluções não nascem da revolta, nascem do limite. E talvez o Brasil ainda não tenha chegado lá. O que você sente, esse cansaço, essa frustração, não é só seu. Mas também não é suficiente ainda para mudar tudo. E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Quando a vida não funciona mais. Existe uma ideia que muita gente não entende. Revoluções não começam quando as pessoas estão insatisfeitas. Elas começam quando a vida simplesmente deixa de funcionar. E isso é uma diferença enorme, porque insatisfação todo mundo sente. Agora, chegar ao ponto de arriscar tudo, emprego, segurança, liberdade, até a própria vida, isso só acontece quando não existe mais alternativa. A história mostra isso de forma muito clara. Ninguém acorda um dia e decide: hoje eu vou enfrentar o sistema. O que acontece é mais lento, mais silencioso, mais delicado. É quando trabalhar já não resolve, quando o dinheiro não cobre o básico, quando o esforço não muda nada, quando o futuro deixa de existir como possibilidade. É nesse momento que algo muda dentro das pessoas. Porque enquanto ainda existe um mínimo de estabilidade, mesmo que pequena, mesmo que injusta, as pessoas continuam tentando sobreviver dentro do sistema. Elas reclamam, elas se frustram, elas se cansam, mas continuam. E não é por fraqueza, é por cálculo. Porque no fundo, todo mundo sabe, arriscar tudo só faz sentido quando não há mais nada a perder. E é exatamente por isso que revoluções são raras. Elas não nascem da raiva, elas nascem do limite. Do ponto em que continuar vivendo da mesma forma dói mais do que enfrentar o desconhecido. Enquanto a vida ainda funciona, mesmo que mal, as pessoas se adaptam, se ajustam, aguentam. Mas quando ela para de funcionar de verdade, a história muda. E agora a pergunta fica mais clara. Será que o Brasil chegou nesse ponto? O Brasil hoje funciona, mas não resolve. Se revoluções nascem quando a vida deixa de funcionar, então a pergunta agora muda. O Brasil parou de funcionar? E a resposta mais honesta é não. A economia gira, as pessoas continuam trabalhando, o desemprego, apesar dos problemas, não está em níveis de colapso. A renda, em alguns períodos, até cresce. À primeira vista, parece que está tudo dentro do normal. Mas é aqui que entra a contradição, porque funcionar não significa resolver. O brasileiro trabalha, e muito, mas continua com dificuldade para pagar o básico. A comida pesa no orçamento. O aluguel consome uma parte enorme da renda. E crescer na vida parece cada vez mais distante. Existe movimento, mas não existe avanço real. E talvez essa seja a parte mais perigosa, porque não é um sistema quebrado o suficiente para gerar revolta, mas também não é bom o suficiente para gerar satisfação. É um meio-termo desconfortável, uma estabilidade que não resolve, mas também não explode. E isso cria um tipo específico de realidade. A vida segue, com dificuldade, com esforço, com frustração, mas segue. E enquanto ela segue, o sistema continua de pé. O Brasil não colapsou, mas também não resolveu os seus problemas. E esse equilíbrio estranho pode ser exatamente o que impede qualquer mudança mais profunda. Agora a gente precisa sair dos números,
e olhar para quem vive isso todos os dias. A vida real do trabalhador. Agora esquece os números por um momento. Esquece estatística, crescimento, indicador econômico. Vamos falar da vida real. Da pessoa que acorda cedo todos os dias, que pega transporte lotado, que trabalha o dia inteiro, muitas vezes mais de um emprego. E no final do mês, o dinheiro simplesmente não sobra. Não é miséria absoluta, mas também não é vida tranquila. É uma sensação constante de estar correndo sem sair do lugar. Você paga as contas, você resolve o urgente. Mas o importante fica sempre para depois. Comprar uma casa? Difícil. Guardar dinheiro? Quase impossível. Planejar o futuro? Parece um luxo distante. E o mais pesado não é nem o esforço. É a sensação de que esse esforço não leva a lugar nenhum. Isso vai gerando uma frustração silenciosa. Não é aquela revolta explosiva que toma as ruas. É algo mais discreto, mais individual. Cada um lidando com o próprio cansaço, com a própria pressão, com a própria sensação de estagnação. E é aí que está o ponto-chave. Porque essa frustração não se transforma em revolta coletiva. Ela se fragmenta, cada um tentando resolver a própria vida, cada um tentando dar um jeito. E enquanto isso acontece, nada muda de verdade. O brasileiro não está vencendo, mas também não está quebrando completamente. E talvez seja exatamente esse meio termo que impede qualquer explosão. E se a vida continua, mesmo com dificuldades, a pergunta agora é outra. O que está mantendo tudo isso de pé? O sistema que evita o colapso. Se a vida tá difícil, se tanta gente tá no limite, por que tudo ainda continua de pé? A resposta não tá só no esforço individual. Ela tá no próprio sistema. Porque o Brasil não é um país abandonado à própria sorte. Existe uma rede, muitas vezes invisível no dia a dia, que impede que a situação desmorone de vez. Programas de transferência de renda, auxílios sociais, benefícios que garantem o mínimo. Não é luxo, não resolve a vida de ninguém, mas impede o pior. Impede a fome extrema em larga escala. Impede que milhões simplesmente fiquem sem nenhuma renda. Impede que o consumo desapareça completamente. E isso tem um efeito direto. Mantém a economia girando. Mantém as pessoas comprando, mesmo que pouco. Mantém o sistema funcionando. É como se fosse uma base de sustentação. Frágil, limitada, mas suficiente para evitar o colapso. E aqui está o ponto central. Esse tipo de suporte não transforma a realidade, mas estabiliza ela. Não resolve o problema, mas impede que ele exploda. E enquanto existe esse tipo de sustentação, a vida continua. Com dificuldade, sim, mas continua. O Brasil não colapsa, porque ele é sustentado. E essa sustentação cria exatamente o cenário que a gente está vendo. Uma sociedade que não avança como poderia, mas também não quebra como poderia. E isso leva a uma contradição inevitável. Se existem sinais de melhora, por que tanta gente ainda depende desse suporte? O paradoxo. Melhorou ou não? Em todo o debate sobre o Brasil, você vai ouvir duas narrativas. A primeira diz: o país melhorou. E, de certa forma, melhorou mesmo. Alguns indicadores sobem. O consumo existe. A economia não está parada. Mas existe uma segunda narrativa, mais silenciosa e mais incômoda. Se melhorou, por que tanta gente ainda precisa de ajuda para sobreviver? Por que milhões dependem de algum tipo de auxílio? Por que o básico ainda não se sustenta sozinho? E é aqui que o discurso começa a falhar.
Porque essas duas coisas são verdade ao mesmo tempo. O Brasil melhorou, mas não se tornou suficiente. Ele funciona, mas não se sustenta plenamente sem apoio. E isso revela algo muito mais profundo. Não é uma recuperação completa, é uma estabilidade assistida. É como um sistema que consegue andar, mas só com suporte constante. Se você tira esse suporte, o risco aparece. E isso muda completamente a leitura do país. Porque não estamos falando de crescimento sólido, estamos falando de um equilíbrio mantido. Um equilíbrio que depende de intervenção, de ajustes, de sustentação contínua. E isso explica por que a sensação das pessoas não acompanha os números. Porque, na prática, a vida ainda não se resolveu. O Brasil melhorou, mas melhorou sendo sustentado. E enquanto essa sustentação for necessária, o país continua preso nesse meio termo. E é justamente esse meio termo que explica por que a revolta não explode. Por que não existe revolta coletiva? Se tanta gente está cansada, se a vida é difícil, se existe frustração em todos os lados, então por que isso não vira uma revolta coletiva? A resposta não está na falta de problema, está no tipo de problema. Porque hoje a maioria das pessoas ainda consegue sobreviver. Com dificuldade? Sim. Com esforço? Muito. Mas consegue. E isso muda tudo. Porque revoltas não nascem apenas da dor. Elas nascem do desespero compartilhado. Do momento em que todo mundo percebe ao mesmo tempo que não dá mais. E esse ao mesmo tempo é fundamental. Hoje a realidade é fragmentada. Tem gente muito mal. Tem gente mais ou menos. Tem gente que ainda está conseguindo melhorar um pouco. Não existe uma sensação coletiva de colapso. Existe uma soma de dificuldades individuais. E isso enfraquece qualquer movimento de ruptura. Porque cada pessoa ainda acredita que pode dar um jeito, que pode melhorar, que pode sair daquela situação por conta própria. E enquanto essa esperança existe, o risco de perder tudo parece maior do que a vontade de mudar tudo. Esse é o ponto. Não é que as pessoas estejam satisfeitas. Elas estão tentando se manter, tentando crescer, tentando não cair. E isso sustenta o sistema de uma forma silenciosa. Porque a revolta precisa de unidade. E hoje, a experiência ainda é desigual demais para unir todo mundo. A dor existe, mas ela não é coletiva o suficiente. Ainda não estamos todos na mesma crise. E enquanto isso for verdade, a revolta não se organiza. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Na verdade, existe um outro tipo de força em movimento, mais silenciosa, mais constante e que também muda o jogo. Por que isso ainda importa? Mas então surge uma dúvida inevitável. Se não existe revolução, se não existe ruptura, isso tudo não serve para nada? Serve. E serve muito mais do que parece. Porque o papel desses movimentos nunca foi só derrubar o sistema. É pressionar, é criar limite, é impedir que as coisas simplesmente sigam do jeito que estão. Porque sem pressão, o sistema faz o que quer. E isso não é teoria, é história. Direitos não surgem do nada. Eles não aparecem porque alguém decidiu ser generoso. Eles surgem quando existe tensão, quando existe organização, quando alguém incomoda o suficiente. É aí que entra um conceito fundamental: barganha. Quando existe pressão, existe negociação. E quando existe negociação, alguma coisa muda. Pode não ser tudo, pode não ser rápido, mas muda. E é exatamente por isso que movimentos sociais, protestos e organizações existem. Não para destruir tudo de uma vez, mas para impedir que nada mude. É um equilíbrio delicado. Não é sobre aceitar tudo, mas também não é sobre explodir tudo. É sobre tensionar.
criar força suficiente para empurrar mudanças, sem necessariamente romper o sistema inteiro. E isso explica muita coisa. Explica por que sindicatos ainda existem. Explica por que manifestações continuam acontecendo. Explica por que, mesmo sem revolução, algumas conquistas acontecem. Porque sem pressão não existe limite, e sem limite não existe direito. Talvez o Brasil não esteja pronto para uma revolução, mas isso não significa que nada precisa mudar, porque mesmo sem ruptura, a pressão ainda move o jogo. E agora, a gente entra em um outro obstáculo, menos visível, mas extremamente poderoso. A barreira do senso comum. Existe um outro fator que impede mudanças mais profundas. E ele não está na economia, não está nos números, nem nos programas sociais. Ele está na forma como as pessoas enxergam a realidade. Hoje, qualquer discussão mais política já encontra resistência imediata. Termos, ideias, propostas, muitas vezes são rejeitados antes mesmo de serem entendidos. E isso cria uma barreira invisível, porque sem uma leitura coletiva da realidade, não existe ação coletiva. Cada pessoa interpreta o que está vivendo de um jeito diferente. Alguns acreditam que é falta de esforço, outros acham que é culpa do governo, outros veem como algo inevitável. Mas raramente isso se transforma em uma consciência compartilhada. E esse é o ponto central. Consciência não nasce só de discurso, não nasce de vídeo, não nasce de teoria, não nasce de argumento bem construído. Ela nasce da experiência, da vivência concreta, do momento em que a realidade deixa de ser interpretável e passa a ser incontornável. Enquanto ainda existem múltiplas explicações, múltiplas saídas individuais, múltiplas formas de justificar o que está acontecendo, a mudança coletiva não se forma, porque falta unidade na forma de enxergar o problema. E sem unidade, não existe direção. Não é só sobre o que as pessoas vivem, é sobre como elas entendem o que vivem. E hoje, essa compreensão ainda está fragmentada. Mas quando a história realmente muda, não é só a percepção que se transforma, é a própria realidade. Quando a história muda de verdade. Quando a gente olha para as grandes revoluções da história, uma coisa fica muito clara. Elas não aconteceram porque as pessoas estavam insatisfeitas. Elas aconteceram porque a realidade se tornou insustentável. Pega alguns exemplos. Na Rússia, antes da Revolução Russa, o país estava mergulhado em fome, guerra e colapso econômico. Milhões de pessoas sem comida, um conflito devastando o país, um sistema que já não conseguia mais manter o mínimo. A vida não era difícil, ela era inviável. Na China, antes da Revolução Chinesa, o cenário era de destruição, invasão estrangeira e instabilidade total. Não existia normalidade, não existia segurança, o país estava em ruínas. Em Cuba, antes da Revolução Cubana, havia uma combinação de desigualdade extrema, repressão política e ausência de perspectiva. A insatisfação não era pontual, era generalizada. Agora percebe o padrão. Não era só ruim, não era só injusto, não era só difícil. Era insustentável. Era um ponto em que continuar vivendo daquela forma já não era uma opção viável. E isso muda tudo. Porque quando a realidade chega nesse nível, o risco de agir deixa de ser maior do que o risco de continuar como está. E é aí que a história vira. Grandes mudanças não acontecem quando a vida está difícil. Elas acontecem quando a vida se torna impossível de sustentar. E isso deixa uma pergunta inevitável no ar. Se é assim que a história funciona, onde exatamente o Brasil está hoje? O veredito final. Depois de tudo isso, a resposta começa a ficar clara. O Brasil não está em colapso, mas também não está resolvido. O Estado continua funcionando, a economia continua girando,
Existe suporte suficiente para evitar que tudo desmorone. Mas, ao mesmo tempo, a vida de milhões de pessoas continua travada, sem avanço real, sem segurança verdadeira, sem perspectiva sólida de mudança. E isso cria um tipo muito específico de realidade, um equilíbrio instável. Não é caos, mas também não é estabilidade de verdade. É uma estrutura que se mantém de pé, mas com limitações profundas, e é exatamente isso que impede uma ruptura. Porque para uma revolução acontecer, não basta estar ruim, precisa estar insustentável. Precisa chegar ao ponto em que continuar vivendo da mesma forma é pior do que arriscar tudo. E o Brasil, hoje, ainda não chegou lá. O país não explodiu, porque ainda não colapsou, mas também não avançou, porque ainda está preso nesse meio termo. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Talvez o problema não seja a falta de revolta, talvez não seja a falta de coragem, talvez nem seja a falta de consciência. Talvez a realidade ainda não obrigou ninguém a mudar tudo, porque enquanto ainda dá para sobreviver, mesmo com dificuldade, mesmo com frustração, mesmo com esforço constante, as pessoas continuam, se adaptam, se ajustam, resistem dentro do que existe, e isso mantém tudo exatamente como está. Talvez o Brasil não mude, não porque ninguém quer, mas porque ainda não chegou no ponto em que continuar vivendo dói mais do que arriscar tudo. E se tudo isso fez sentido para você, se em algum momento você se viu nesse vídeo, então talvez valha a pena continuar essa reflexão. Aqui no canal, eu aprofundo exatamente esse tipo de tema, sem simplificar, sem esconder as contradições e sempre conectando com a vida real. Então já deixa o seu like, se inscreve, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente. E olha só, eu também fiz um vídeo onde eu explico por que a vida é injusta, e ele se conecta diretamente com tudo que a gente discutiu aqui. Se você quer entender ainda mais a lógica por trás disso tudo, esse vídeo vai aparecer na sua tela agora.